aceito mais aulas. Ei, dá o ritmo aí, Geninho. Aleluia. A graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. A se posicionar em pé. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 2. Verso 1 em diante. Amém, amados? Aleluia. Efésios diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Lemos, Senhor, da porção da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a ti, Deus, porque com grande amor nos amou, com grande amor nos amou. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Nós éramos, Senhor, como ovelhas desgarradas, mas hoje encontramos aprisco. Nós encontramos o grande pastor, o Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia. Vamos começar com essa canção adorando o Senhor. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Diz o meu celeiro, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Por onde eu for a sua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, na minha entrada e minha saída, pois sobre nós há uma promessa, declarei, prosperarei, transbordarei, meus celeiros, os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre, onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre nós há uma promessa, declarei, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Diz toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu
Aleluia! 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 Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! A destra poderosa do nosso Deus prevalecerá para sempre, amém? Vamos cantar aqui: ouve-se o júbilo de todos os povos e todos os reis, eles terão que se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Aleluia! Do Senhor chegou. Ouve-se em toda a terra que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos irão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos irão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E nós adoramos o Leão de Judá, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e recebeu do seu Pai o nome que está acima de todo nome. E todo principado e toda potestade estão debaixo dos seus pés. E ele é o nosso príncipe da paz, o nosso maravilhoso, o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Pai da eternidade. A eternidade que nos aguarda, porque nós vamos viver a eternidade com o nosso Senhor, amém? Nós cremos, glória a Deus. E Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus, para operar no nosso meio conforme a Tua soberana vontade. Nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença, com os nossos corações abertos, para que o Senhor opere em nós os intentos do Seu coração, porque nós queremos aquilo que Tu queres. Vamos dizer que Ele é bem-vindo aqui? Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração.
toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, yeah. Te queremos, Senhor. Queremos a tua presença aqui conosco, Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Porque a nossa fé, a nossa esperança
estão em ti, Jesus. Confiamos, Senhor, no teu amor e queremos nesta noite, com toda a sinceridade que existe no nosso coração, dizer que toda a nossa esperança, toda a nossa confiança e a nossa fé estão firmadas somente em Ti, Senhor. Aguardamos, ó Deus, pelas Suas promessas, principalmente a promessa de que o Senhor retornará para nos buscar. Anelamos, Senhor, pela Tua volta. E obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder Te adorar juntamente com a Sua igreja. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pelo privilégio. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Rei Jesus nesta noite. Aleluia. Se é para Ele, pode ser mais forte esse aplauso. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Bendito, bendito e santo seja o nome do nosso Deus para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite eu oro ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, grato a Ti pela vida, pela força, pela graça, pela unção, pelo renovo que o Senhor tem enviado para nossas vidas nesses dias. Pai querido, nesta hora, quando a Tua palavra será ministrada neste lugar, eu oro pedindo ao Espírito de Deus para que ilumine a mente de todos que me ouvem nesta hora, e que aqui assim, Senhor, entendam a Tua palavra com clareza e sejam edificados, fortalecidos no Senhor. Que esta noite, Pai, seja uma noite de restauração, de bênção na vida de todos que cultuam e adoram o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, querido. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Vai tudo bem contigo? Amém? O teu domingo está bênção? Está tudo bem? Tua casa está tendo grandes provisões nesses dias? Aleluia! Você tem visto a bondade de Deus contigo, né? Em todo tempo, até mesmo em tempo de pandemia, o Senhor Jesus está conosco. Ele fez uma promessa gloriosa: estou convosco todos os dias. E nós cremos nisso. A minha fé e a minha vida cristã está firmada nas palavras de Jesus. O que Ele fala é a base e a sustentação da minha vida. Que assim você também seja, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Assente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o teor da conversa de Jesus nesse texto é segui-lo. Seguir Jesus. Todas as pessoas que propõem seguir Jesus, ele sempre terá que fazer alguma renúncia na sua vida. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Olha só, queridos. Você tem que renunciar às suas vontades, seus desejos, para seguir a Jesus. Então, seguir a Jesus sempre vai exigir renúncias. E nesta conversa de Jesus, observamos que algumas pessoas, eles sempre tinham alguma coisa para dizer para Jesus. Primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou te seguir. Primeiro eu vou fazer isso, aquilo outro, depois eu vou te seguir, Jesus. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida, meu querido. O que é que impede você de seguir a Jesus? O que é que impede você de andar com Cristo? Queridos, Jesus fala que se alguém lançar a mão do arado e olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Não é merecedor do reino de Deus. Em algumas situações da Bíblia, irmãos, a expressão entrar no reino de Deus, como por exemplo 1 Coríntios 6,10, corresponde à mesma coisa de ter a vida eterna. Queridos, apto seria alguém de merecedor de pertencer ao reino de Deus. Mas quando nós olhamos para a condição, as condições nossas como seres humanos, nossas condições de fraqueza, de falhas, de pecados, nós não vemos na terra nenhum ser humano que seria apto pelas suas próprias forças para serem merecedores do reino de Deus. Mas em Jesus Cristo isso muda, essa realidade muda. Porque Jesus, ele nos qualifica para tornarmos aptos para o reino de Deus. Aleluia. Se pelas próprias condições naturais do homem, ninguém teria condições ou merecedores de participar do reino de Deus, em Cristo Jesus, ele nos qualifica, irmãos. Ele nos qualifica. Ele nos dá condições para entrarmos no reino de Deus. Aleluia. É isso, queridos, que eu quero que você entenda. A qualificação que nos coloca em condições. A qualificação que nos coloca em condições aptos para o reino de Deus é por causa da obra que Jesus fez. Ele é o nosso Salvador. Por isso Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então em Cristo Jesus, queridos, ainda que o homem nas suas condições naturais jamais teria condições necessárias, suficientes para entrar no reino de Deus, em Cristo Jesus, ele nos dá essa qualidade e essa condição para participarmos do seu reino. Aleluia. Jesus nos fala que aquele que lança a mão do arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. O arado era uma forma do pessoal trabalhar na terra. Era uma ferramenta de trabalho para se preparar a terra para o plantio. E se aquele que estava conduzindo o arado olhasse para trás, ele podia bater numa pedra, entortar aquele arado, ou bater num toco e desviar a rota daquele arado.
Queridos, se uma pessoa que quer seguir a Jesus olhar para trás, ela jamais é merecedora do reino de Deus. Quando eu penso nisso, queridos, olhar para trás também significa o desejo de muitas pessoas de voltar à sua velha vida de pecado. Quantas coisas você renunciou quando você aceitou Jesus como Salvador? Você abandonou muitas coisas, muitas práticas pecaminosas. Mas durante a sua caminhada cristã, hoje você pensa de novo em voltar à sua velha vida de antigamente pecaminosa. Eu vou dizer algo muito sério para você. Se você voltar à sua velha vida de pecados, você não é merecedor de estar no reino de Deus. Em outras palavras, de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, é isso, a Bíblia nos mostra, Números capítulo 14, 1 a 4, que quando Deus tirou Israel do Egito, quando eles estavam no deserto, começaram a reclamar de Moisés, e dizer: Moisés, por que você nos trouxe esse deserto para morrermos? Não seria bom a gente ter ficado no Egito? Um dia Jesus te tirou do reino das trevas, querido. Ele tirou lá do mundo você. Ele tirou você das garras do diabo. Ele tirou você daquela vida de pecado que você vivia nela, aquela vida tortuosa, contrário à palavra de Deus. Ele te tirou de lá, sabe por quê? Porque se você morresse nos teus pecados lá no mundo, você estaria perdido para sempre. Você estaria perdido para sempre. O que eu quero dizer, estaria condenado ao inferno para sempre. Mas Deus te resgatou através de Jesus, aleluia. Ele te tirou do reino das trevas e transportou para o reino da sua luz. Hoje você está na luz, queridos, siga em frente, não pare. Por isso que diz a Bíblia em Hebreus 10, 38, 39, se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí ele diz assim: e nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam para trás. Eu tenho um alvo a alcançar, amém, irmãos? Você pode dizer comigo: eu tenho um alvo a alcançar. Por isso Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele nos fala assim: olha, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor. Do que ele estava falando? Da salvação completa. Que salvação completa é essa, pastor? A sua glorificação. Quando você receberá um corpo glorioso, perfeito para a glória do Senhor, e alcançar a vida eterna no céu, com Cristo Jesus, Senhor. Irmãos, não é por acaso que eu estou aqui neste lugar. Não é por acaso que eu creio nesta palavra. Não é por acaso que eu renunciei muitas coisas mundanas para servir Jesus. Porque o meu alvo é chegar no céu, aleluia. O meu alvo é a vida eterna com Cristo no céu. Qual é o teu alvo? Nós temos um alvo. Nós temos um alvo. O meu alvo é alcançar a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Aleluia. O meu alvo é alcançar aquela morada que Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. No Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Você não está aqui por acaso, irmãos. Você não está aqui apenas por passar um tempo da sua vida. Você não está aqui simplesmente por estar. O meu alvo é chegar ao céu. E qual é o teu alvo? Por isso eu prossigo. Há um céu aguardando por você. Aleluia, há uma morada eterna aguardando por você. Por isso, não volte atrás. Vai em frente. Siga, prossiga até alcançar a vida eterna com Cristo, a morada eterna que Ele tem preparado para você. Aleluia. Não é apto para entrar no reino de Deus aqueles
que querem ganhar o mundo inteiro e não se preocupam com a salvação da sua alma. O Senhor Jesus Cristo, querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, olha o que Jesus diz, Mateus 16, 26 a 28, ele fala o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aquele que quer entrar no reino de Deus e não se converter a Jesus, nunca ele chegará. De que adianta você ter fama, ter dinheiro, ter posses, ter uma boa formação acadêmica, uma boa aposentadoria, se quando você morrer, você perder a sua alma? Você pode ter todas essas coisas, não é errado. Jesus só diz: cuidado com a avareza. Mas você tem que entender que esta vida é passageira. Um dia tudo aqui vai terminar e a vida eterna se inicia. A alma, ela é eterna. E onde tua alma passará a eternidade? Onde? Aqueles que querem ganhar o mundo inteiro e não se preocupam com a salvação da sua alma, esses nunca serão aptos para o reino de Deus. Mas você, meu querido que me ouve nesta noite, tem a oportunidade nesta noite de entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, e ter a sua alma a garantia de que quando você partir para o outro lado da vida, você terá a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia! Queridos, também não é apto para entrar no reino de Deus pessoas que querem comprar a sua salvação. No passado já houve pessoas que de alguma forma queriam comprar um pedaço no céu. O salmista, queridos, no Salmo 49, versículos 7 e 8, ele diz assim: ninguém com toda a sua riqueza, ninguém com toda a fortuna que tem, poderá pagar o preço de uma única alma, porque uma alma é caríssima. Ninguém pode comprar a sua salvação, mas Deus, sabe o que Ele fez? Ele pagou o preço por você. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para dar a sua vida lá na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, pagando o preço da redenção humana. E hoje, todos aqueles que confessam Cristo como teu Senhor e Salvador, e creem nele, têm a vida eterna. Deus pagou em Cristo Jesus o preço pela salvação da minha e da tua alma. Aleluia. Então o homem precisa entender essa realidade, que ele não pode comprar a tua salvação. Aqueles que querem comprar a salvação, eles jamais serão aptos para entrar no reino de Deus. Mas aquele que recebe a salvação em Cristo Jesus pela fé, se tornam aptos para a vida eterna com Cristo. Amém, queridos? Aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqueles que querem se tornar aptos para o reino de Deus pelos seus próprios méritos, nunca entrarão no reino de Deus. Diz-nos a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, existe hoje uma pregação maligna nos nossos dias, dizendo que só basta a pessoa fazer boas obras e ela já está salva. Isso não é verdade. Agora a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, como foi lido hoje aqui, que nós fomos criados
em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo, porque eu sou salvo, então faço boas obras. Nós temos esse compromisso, amém, queridos? Eu e você temos essa responsabilidade um para com os outros, de ajudar aqueles que precisam. Porém, a minha salvação não depende daquilo que eu faço. A minha salvação não depende dos meus merecimentos. A salvação do ser humano não depende do que ele faz, mas depende daquilo que Cristo fez, aleluia. Depende da obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação do ser humano depende inteiramente de Jesus. E o que o homem tem que fazer é crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Aí sim ele se torna apto para entrar no reino de Deus. Sem fazer isso, você está perdido eternamente. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Apto, a palavra apto ali significa merecedor, merecimento. O homem só é merecedor da vida eterna se ele crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você quer estar apto para entrar no reino de Deus, você precisa confessar e crer que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Meu amigo, você na live, onde você está, que me ouve, se você quer se tornar uma pessoa apta para entrar no reino de Deus, hoje, neste momento, você pode confessar Cristo como teu Senhor e Salvador e ter a vida eterna através da pessoa de Cristo. E eu quero nesta noite orar com você, meu querido. Curva a tua fronte onde você está. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Tem alguém nesta noite que quer receber Cristo como teu Senhor e Salvador? O homem natural, o homem pelas suas condições, ele jamais teria como ser apto para entrar no reino de Deus. Mas Cristo Jesus qualifica esse homem e dá a ele todas as condições necessárias para que ele se torne apto para o reino de Deus, para que ele tenha a vida eterna com Cristo Jesus. E quem sabe nesta noite você está aqui neste lugar e você está dizendo: Deus, eu quero. Jesus me torna apto para entrar no reino. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ter a vida eterna em ti. Tem alguém nesta noite aqui neste lugar que queira entregar sua vida para Jesus, confessando Ele como teu Senhor e Salvador? Se tiver, levante uma da sua mão. Você não vai sair do teu lugar e vir à frente, mas faça um sinal que você está entregando a sua vida para Jesus, recebendo Ele como teu Senhor e Salvador. Pelas suas riquezas jamais você entrará no céu. Pelaquilo que você faz, jamais você se tornará apto para o reino de Deus. Mas por aquilo que Jesus fez, você se torna apto. Em Jesus nós somos merecedores. Em Jesus. Tem alguém nessa noite? Faça um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Se não tem, eu quero falar com você, meu querido. Um dia Jesus te tirou do lamaçal do pecado, não foi verdade? Um dia Jesus te libertou, Ele te curou, Ele te sarou. Um dia Jesus fez uma grande obra na sua vida. E por que hoje você pensa em olhar para a sua velha vida de pecado? Por que hoje você está desejando retornar à sua velha vida de escravidão? Aqueles que um dia começaram a seguir a Jesus e que retornaram de novo para a sua velha vida de pecado, abandonando a sua fé em Cristo, o Senhor Jesus diz:
não são aptos para entrar no reino de Deus. Não são merecedores de entrar no reino de Deus. Mas Jesus fez uma grande obra na sua vida, e você está aqui. Aleluia. Você pode dizer: Jesus, muito obrigado pela obra que o Senhor fez na minha vida. Você está aqui limpo, abençoado. Ele te transportou do reino das trevas e te trouxe para o reino da luz, para o reino de Jesus. Jesus entrou na sua vida um dia, quando você ouviu a palavra. Quando você ouviu a palavra, Ele te tirou lá do mundo pecaminoso e te trouxe para o reino dele. Por isso, meu irmão, não volte para lá novamente. A sua velha vida de pecado não te pertence mais. Aleluia. O teu lugar lá no mundo foi apagado. Agora o teu lugar é aqui, servindo a Jesus. Este é o teu lugar, servindo a Jesus, com a intenção de chegar e alcançar o alvo, a vida eterna com Cristo no céu. Aleluia. Este é o teu alvo. Por isso não volte atrás, não desista, mas prossiga sempre. Aleluia. Há uma frase que diz: desistir jamais, mas prosseguir sempre. Você está firme, amém? Eu quero orar por você, assentado como você está. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu oro, Senhor, por todos aqueles que me ouvem nesta hora. Tua palavra diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o teu reino. Mas aqui, Senhor, estão muitas pessoas que um dia o Senhor os alcançou pela tua graça, pela tua palavra, e o Senhor os tirou do mundo. Eles renunciaram muitas coisas por causa do Senhor. Meu Deus, quantos estão tentados novamente a voltar atrás, estão desejando novamente aqueles velhos pecados que viviam neles outrora. Mas em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu oro para que o Espírito Santo os capacite, de forma que eles sejam fortalecidos, e assim, Pai querido, possam prosseguir sempre até alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Você pode dizer: Senhor Jesus, um dia eu me propus a seguir ao Senhor, e assim eu farei, até alcançar a vida eterna contigo no céu. Você pode aplaudir o Senhor? Dê a Ele o melhor aplauso que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não volto mais atrás. Eu não volto mais atrás. Eu tenho um alvo. Você tem um alvo. O céu aguarda por você. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos que prepararam a ceia. Quero dizer para você que nós damos a ceia do Senhor a todas as pessoas que são batizadas, membros de uma igreja evangélica, e estão em plena comunhão com a sua igreja. Glória a Deus. Eu apresentei algumas pessoas aqui hoje, irmãos. Nós já batizamos, outras sendo recebidas como membro, e ainda tem mais algumas pessoas para serem batizadas agora nesse dia, né, irmã Maria? Aqui um dia, para a glória do Senhor, né? Então os irmãos verão. Eu não estou falando, irmão, vamos para o rio por causa da aglomeração, como os irmãos já viram falar. Mas Deus tem abençoado, amém, queridos? Eu quero convidá-los aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Curva a tua fronte. Pai bendito, Pai eterno, eu quero consagrar este pão e este vinho, para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Que a mente de cada um dos teus servos, Senhor, possa reviver novamente o grande sacrifício que Cristo operou na cruz do Calvário por nós. Que hoje, Senhor, seja um momento ímpar, especial da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Você não precisa sair do teu lugar.
Você pode ficar no teu lugar. A única coisa que eu vou pedir para você é que você se coloque de pé para facilitar a vida dos irmãos. Você que vai cear, se coloque de pé para facilitar a vida dos nossos irmãos diáconos e diaconisas, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, aleluia. Jesus um dia fez uma grande obra por nós, amém, queridos? Aleluia. Hebreus nos fala: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Ele deu a sua vida por você. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, amém. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 26 e 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, em lembrança do corpo de Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário por nós. Comamos todos o pão. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Santo é o Senhor para sempre.
Aleluia. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós, pagando o preço da nossa redenção. Tomamos todos o cálice. Aleluia. Há uma palavra de gratidão ao Senhor no teu coração. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela intervenção na nossa história. Obrigado, Deus, por causa da tua intervenção na história do homem, enviando o teu Filho amado ao mundo para morrer em nosso lugar. O Senhor mudou o nosso destino eterno. Por isso nós somos profundamente agradecidos ao Senhor, pelo muito amor com que o Senhor nos amou, ao ponto de entregar o teu único Filho, para que hoje, pela fé nele, nós pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Amém, queridos. Diga a Deus: muito obrigado pelo muito amor com que o Senhor me amou, ao ponto de entregar o teu único Filho, para que hoje, pela fé nele, eu pudesse ter a vida eterna. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que você tenha uma excelente semana, uma noite de descanso. Refaça as tuas forças, e amanhã um novo dia de trabalho. E que o Senhor Jesus te proteja, que o Senhor guarde você de todo mal, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe, e até terça-feira à noite, no nosso culto de estudo bíblico, em nome de Jesus.
a tua